Tem um canal gerando sessões para o teu site hoje, e esse canal é novo, e ele gera 31% a mais de taxa de conversão do que os canais convencionais que a gente conhece, como Meta Ads, Google Ads, que está todo mundo adaptado e que a gente já conhece tem um bom tempo. Esse canal não é tráfego pago, esse canal não é Google, esse canal não é Meta, esse canal não é orgânico do teu Instagram. Esse canal nada mais é do que o ChatGPT. O ChatGPT hoje, ele está fazendo um trabalho para a gente onde sempre que alguém pergunta para ele o que comprar, ele pode ou não mostrar a tua marca. E ele pode ou não mostrar a marca do teu concorrente também. O principal motivo de eu estar gravando esse vídeo é porque pela primeira vez em mais ou menos uns 20 e poucos anos que a gente está priorizando sempre tráfego pago, porque em todos os canais aparece mais quem paga mais. Dessa vez não funciona assim. Aparece mais quem a plataforma mais entende que tem autoridade e vai de fato suprir a necessidade daquilo que o usuário está perguntando para ela. Eu vou te mostrar alguns números que provam isso e que vão nortear todo o nosso papo que vai acontecer aqui nesse vídeo. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Me chamo Augusto, sou diretor e fundador da UFA Aceleradora. A gente é uma aceleradora de negócios focada em gerar resultados de vendas online para os nossos clientes. A gente trabalha com tráfego pago, com SEO, com CRM, com dados e com tecnologia, tanto para e-commerce quanto para lojas físicas. E o nosso objetivo é, lá no final do mês, gerar mais margem de lucro para ti, ou seja, mais dinheiro no teu bolso. Então o papo que eu vou ter aqui contigo não é um papo de alguém que está vindo trocar uma ideia como um guru da internet. É como alguém que aplica isso no meu negócio e em mais de 55 empresas que a gente atua e gera mais de 40 milhões de reais em vendas por mês. Existem dois lados, o lado do consumidor e o lado do empresário. Do lado do consumidor, 93% da população brasileira afirma que já usou inteligência artificial generativa em algum momento. O lado do empresário é que só 17% das empresas, de fato, têm usado inteligência artificial de alguma forma dentro da sua empresa. Seja para otimizar as buscas, seja para gerar mais vendas, seja para otimizar processo. Esses números, eles são de fato de um instituto confiável, é o CETIC, que aqui no Brasil mede esses dados de utilização de tecnologia e inteligência artificial do jeito certo. Esse número de 17% das empresas que já usam inteligência artificial para vender mais, ele aumentou de 13% para 17%. Isso é crescimento? Isso é crescimento. Mas é pouco crescimento se a gente olha para um mercado em que 93% dos usuários, ou seja, dos clientes que de fato compram, já estão usando inteligência artificial para alguma coisa. E aí quando a gente olha que só 17% das empresas usam isso, a gente olha para uma oportunidade gigantesca de mercado. E eu vou te falar que essa oportunidade de mercado que eu estou te trazendo aqui não é para te dar uma bronca de empresário para empresário, de quem trabalha com isso para quem precisa desse serviço. É, na verdade, para te conscientizar de que essa lacuna é uma das oportunidades mais vantajosas e que podem te gerar maior diferencial competitivo que a gente já teve nas últimas décadas. Por que eu estou falando isso? Isso aconteceu quando o Google surgiu, isso aconteceu quando o WhatsApp surgiu, quando o Instagram surgiu. Quem chegou primeiro conseguiu gerar mais resultado porque pagou muito mais barato nessa compra de dados. Conseguiu aparecer para maior volume de gente porque a gente tinha menor concorrência. Então, olha o tamanho da oportunidade que eu estou te trazendo aqui e te conscientizando disso agora. Observe esses dados. A Adobe mediu que sessões em e-commerce que são geradas por chats de inteligência artificial geram pelo menos 31% a mais de conversão do que as sessões orgânicas normais. SimilarWeb, que também é uma plataforma de inteligência de dados voltada para os sites, trouxe para a gente que 357% é o aumento de geração de receita para e-commerce que vem de chatbots, ou seja, quando tu acessa uma plataforma e aí tu vai te comunicar com ela, o chatbot dispara uma sessão para verificar alguma coisa que tu quer ver ali dentro do site ou quer te trazer uma informação. Então as empresas, hoje elas já usam algumas delas, por mais que poucas, porque o número que eu te trouxe aqui é 17%, já usam o chatbot como gerador de receita e os usuários também já estão tirando proveito disso. Terceiro é que a participação de receita orgânica gerada por inteligência artificial nos e-commerce saiu de 1,48% para 2,2%. Parece muito pouco, só que agora pensa no mercado que é multibilionário. E esse mesmo pouco era o pouco que gerava de receita nos e-commerce ou até de sessões nos sites lá em 2012, vindo dos celulares, e que hoje representa 98% em média das sessões geradas dentro de e-commerce e de site. Shopify, que é uma das maiores plataformas de e-commerce do mundo, trouxe um dado extremamente significativo para a gente. O detalhe é que, hoje, quando a gente olha para o mercado e para as plataformas que geram receita de fato, a gente tem um crescimento de pelo menos 8 vezes sessões geradas através de inteligência artificial. E ela também trouxe para a gente que os pedidos em que a primeira sessão veio de uma inteligência artificial, eles mais que dobraram. Ou seja, a gente está falando de um potencial de crescimento que já é uma realidade. Não estou falando de uma previsão de futuro. Isso já está acontecendo hoje. E qual que é o detalhe? O detalhe é que os usuários novos que vêm de inteligência artificial, eles têm até o dobro de taxa de conversão do que os usuários novos que vêm de outros canais, como um canal de Instagram, por exemplo. Agora a pergunta que fica é, por que converte mais quando vem de inteligência artificial? Eu vou te contar. Quando o usuário pesquisa alguma coisa no Google, ele recebe uma sequência ali de pelo menos 10 links só na primeira página em que ele vai precisar tomar uma decisão em qual canal
qual seção ele vai gerar, para qual site ele vai gerar. A questão é que no ChatGPT ou em qualquer outra ferramenta de busca de inteligência artificial, o usuário pergunta alguma coisa de forma conversacional, ele não solta só 2, 3 palavras ali. Ele leva para a inteligência artificial pelo menos 1, 2, 3, 4 linhas detalhando aquilo que ele se interessa para comprar. E a plataforma vem com um volume limitado de informações para ele ou de opções para ele acessar o site e fazer uma compra, porque ela tem inteligência suficiente para mapear esse comportamento, já que a gente está falando de uma busca conversacional, de uma inteligência artificial generativa, que já tem dados do usuário que está fazendo aquela busca e ela quer ser o mais assertivo possível nessa geração de resultado. Agora, qual que é o detalhe? Lembra que lá no começo do vídeo eu falei que quem aparece mais pela primeira vez nos últimos 20 anos não é quem paga mais somente, mas também quem tem um conteúdo de maior valor e que é extremamente conversacional dentro das inteligências artificiais? Exatamente isso que eu quero falar aqui. Quando as pessoas procuram por alguma coisa de forma conversacional e o teu site conversa com a inteligência artificial, ela te favorece, ela te mostra mais e isso te gera muito mais potencial de geração de receita através daquele canal. Aqui é que tá um ponto que me trouxe tanto incômodo e me fez querer gravar esse conteúdo aqui para vocês. Hoje, como eu já comentei pelo menos 2 ou 3 vezes aqui nesse vídeo, o detalhe não está em quem paga mais. Ou seja, ali no Google, tu não vai conseguir provavelmente concorrer com o Mercado Livre em volume de anúncio. Aqui, o jogo muda. Exatamente porque hoje, o ChatGPT, por exemplo, ele vai favorecer o tipo de conteúdo e a qualidade do conteúdo que tem dentro do teu site. Descrição de produto, descrição de categoria, isso tudo de forma conversacional, é claro. O peso do teu site, a qualidade do teu site. Augusto, mas esses são detalhes, atributos que o Google também favorece. Só não esquece que hoje, quando tu vai procurar por alguma coisa no Google, a primeira informação que a gente traz é a IA do Google. Ou seja, mais uma vez, a gente está falando de geração de acesso vindo de inteligência artificial conversacional. Para a gente ilustrar um pouco melhor as coisas, no jiu-jitsu tem muita gente que tenta finalizar de qualquer posição. Ou seja, o cara tenta fazer atalho. A questão é que não tem como você fazer isso no jiu-jitsu e também não tem como você fazer isso dentro do mercado de tecnologia, de vendas, principalmente quando a gente fala do online. Então não adianta tu querer encurtar caminho e acelerar as vendas da tua empresa sem tu ter uma operação que tem estrutura basal, que tem alicerce. O que a gente precisa, antes de mais nada, é entender que estruturar um conteúdo do teu site, seja ele um e-commerce, seja ele um site institucional, se tu for um médico, dono de uma clínica, de um SaaS, por exemplo, é muito barato. Tu não precisa gastar dinheiro com isso, tu precisa gastar tempo para desenvolver isso no final das contas ou contratar uma empresa como a Wolf que a gente consegue estruturar isso para ti também. Então agora que eu problematizei tudo e que eu te trouxe preocupação de fato, o que eu quero é te trazer solução. O que tu tem que fazer a partir de agora para tu começar a resolver esse problema? Eu vou te dar 4 passos. Primeiro, faz uma busca no ChatGPT. Separa pelo menos 20 perguntas que um possível comprador da tua marca, da tua loja, da tua clínica, do teu serviço faria antes de fato te encontrar ou visando te encontrar. Separa essas pesquisas, separa essas perguntas, leva todas elas para o ChatGPT e observe em quantas vezes a tua marca aparece. A tua loja, a tua clínica, como eu comentei. Se em nenhuma vez ela aparecer, beleza, tu tem um problema que precisa ser resolvido e ele já tem um nome. E aqui é que começa um plano de ação de fato. Detalhe importante é, não faz essa pesquisa usando o nome da tua marca. Aí tu vai estar burlando a inteligência artificial. Não cita a tua marca. Faz as perguntas que o possível comprador da tua marca de fato faria. Segundo, otimiza os primeiros 30% do conteúdo da tua marca. Quando eu falo desses primeiros 30%, é aquilo que está mais em evidência. Por exemplo, a headline do teu site, os nomes dos produtos, os banners do site, que tem algumas informações que podem ser lidas e indexadas pela IA. Por que eu estou te falando isso? Inteligência artificial ela vai buscar, na maioria das vezes, aquilo que tem priorizado de conteúdo, e é exatamente isso que vai gerar resultado para tu aparecer ali dentro da plataforma. Muito importante frisar que o teu primeiro foco precisa ser do ChatGPT. Hoje é onde a maior parte dos brasileiros usam inteligência artificial e procuram por marcas ou produtos que eles desejam comprar. 3. É muito importante que o teu site deixe os robôs acessarem ele. Boa parte das inteligências artificiais elas vão acessar o teu site através de um tipo de acesso em que existe um script, existe um determinado tipo de componente dentro do teu site chamado robots.txt que eles podem barrar a inteligência artificial de acessar. Ou seja, basicamente são crawlers. Eles vão engatinhando ao redor dos sites, eles vão tentando encontrar de fato conteúdo relevante. Se esses componentes que eu citei barrarem a inteligência artificial, a partir desse momento tu vai perder potencial de geração de receita através das IAs. Então o objetivo é que de fato eles permitam que isso entre. Tá, Augusto, mas eu não tenho conhecimento técnico sobre como fazer isso. A própria inteligência artificial consegue filtrar isso para ti dentro do teu site. Basta tu levar o domínio da tua loja ou da tua clínica, da tua concessionária para ela, e ela vai conseguir diagnosticar isso. Ela mesma consegue te trazer uma solução, pede um passo a passo para ela, tu consegue resolver o problema. 4, e aqui está um detalhe que está fora do teu site. Não adianta só o teu site falar sobre a tua marca. É importante que outros sites também falem sobre ela. Artigos, blogs, fóruns.
citações, reviews, reclame aqui, isso tudo precisa estar muito bem posicionado, porque é exatamente o volume de informações que a inteligência artificial vai reunir para te trazer um resultado positivo em relação à geração de receita. Tem uma coisa que eu preciso comentar aqui como alinhamento de expectativa. Esse vídeo não tem nada a ver com vocês pararem de investir em tráfego pago, até porque eu invisto em tráfego pago, até porque é um dos serviços que a gente oferece aqui na empresa, eu não ia dar esse tiro no meu pé. Então o objetivo aqui é mostrar para vocês que existe um canal além daqueles que a gente já conhece. Tráfego pago e tráfego orgânico de Facebook, de Instagram, de Google, de TikTok, de Pinterest, de LinkedIn, do que for. Existe um canal que hoje ele pode te gerar muita receita e pode te gerar sessões qualificadas dentro do teu site. O objetivo de trazer isso é te fazer beber água limpa. Quem chega primeiro, bebe água limpa. E quem bebe água limpa consegue gerar mais resultado por um custo muito menor do que aquele que a gente vai ter no futuro. Não à toa hoje, quando a gente olha para o tráfego pago em si, da Meta, do Google, do Pinterest, do TikTok, a gente tem um custo muito maior do que a gente tinha 10 anos atrás. Então o objetivo é te fazer tirar vantagem desse período que a gente está tendo em que muita gente não está explorando isso ainda. Vou te contar porque esse conteúdo ele surgiu. Fico imaginando às vezes, inclusive, estava comentando com a pessoa que migrava nesse momento, tanto que tem acelerado o mercado, quanto que a inteligência artificial tem feito a gente precisar se mexer muito mais do que a gente se mexia. A gente está passando por um momento em que a velocidade de alteração, de evolução, de construção das coisas, ela é maior do que qualquer coisa que a gente já tenha visto na história do universo. Então, a reflexão que me vem todos os dias é: como é que o meu filho, Antônio, que tem 9 meses hoje, vai comprar as coisas daqui a 20 anos, quando ele tiver 20, 30, 40, 50 anos? Será se ele vai continuar usando o Google? Será se ele ainda vai usar o Instagram como uma ferramenta de busca, ou o TikTok, por exemplo, como muita gente usa? Minha geração não usa tanto, mas existe uma geração depois da minha que já usa bastante. Então, meu questionamento é exatamente esse. Como que ele vai procurar pelas coisas? Como que ele vai encontrar as coisas? E hoje eu vejo um futuro, olhando para um mercado em que 93% das pessoas já usam inteligência artificial para alguma coisa no Brasil, em que o que espera a gente é que, de fato, as IAs elas vão tomar conta do processo de busca e de compra dos usuários que estão na internet. A questão é que hoje, 83% das empresas ainda não usam isso, até porque lá no começo do vídeo eu te falei que 17% das empresas estão focando nesse canal de aquisição. Ou seja, a gente tem uma oportunidade de mercado em um tempo muito curto que é extremamente grande. Por que eu estou falando de tempo e de oportunidade? Como eu comentei, as coisas têm se transformado de uma forma muito rápida. E é muito importante que tu entenda isso. Ou seja, aproveita esse momento, bebe água limpa e gera resultado. Eu não estou te falando aqui nesse vídeo para tu virar um especialista em inteligência artificial do dia para noite. Eu estou te fazendo conversar com a inteligência artificial e trazer um diagnóstico da tua marca para entender se de fato ela tem aparecido dentro daquilo que realmente importa e que geralmente pode te gerar oportunidade. Ou seja, faz esse diagnóstico, pergunta para a inteligência artificial, vê se a tua marca aparece. Se não aparecer, segue o passo a passo que eu comentei no vídeo. E se tu precisar que alguém faça isso por ti, a gente consegue te ajudar aqui na Wolf. Até o próximo vídeo. Não esquece de te inscrever no meu canal. Fica com Deus e vamos nessa.